Quantas vezes você já esteve a um fio de perder tudo e descobriu que ainda podia voltar? Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Ana e hoje eu quero compartilhar com você uma das experiências mais intensas e transformadoras da minha vida. Quando enfrentei o Covid e vi de perto o limite entre a vida e a morte. Tô aqui finalizando minha montação, não colei as unhas ainda, mas vem comigo que essa história vai ser babado. Era plena pandemia, o medo já fazia parte da nossa rotina, mas até então eu acreditava que estava seguro. Um dia, após acordar, tomar um banho, eu senti algo muito diferente. A falta de ar não era só ansiedade, era um sinal real de que algo estava errado. Foi aí que eu decidi procurar um hospital público. E, gente, viva o SUS. Foi ali na porta de entrada que começaram as primeiras medições. Oxigênio, temperatura, mas antes disso uma sensação estranha de abandono. Como se eu tivesse apenas um número na multidão. Era muita gente que estava adoecendo. Isso foi muito desolador. E assustador estar sozinho nesse momento. Quando o médico me encaminhou para fazer o raio-x, minha saturação já estava muito baixa, eu não lembro o número, e o resultado foi devastador. Um pulmão estava com 80% comprometido, e o outro eu não lembro exatamente, mas era entre 85% e 90%. Eu ainda conseguia respirar, mas cada inspiração parecia um esforço quase que desumano, sabe? Naquele momento eu deixei uma ligação aberta para alguém, eu não lembro ainda se foi para minha amiga ou se foi pro Rafa. Talvez fosse um instinto de sobrevivência de não querer estar sozinha diante de uma notícia que podia mudar minha vida literalmente, sabe? O hospital estava lotado, e o que o médico tinha para me oferecer naquele instante não era tratamento real, era apenas uma contenção. Soro, medicação, observação. Eu precisava esperar mais uma vaga em algum outro hospital, sabe? E isso não era uma regra minha, isso era para todo mundo. Foi nessa espera que tudo começou a desandar. Eu estava muito fraco, com a pulsação baixa pela falta de oxigênio. As enfermeiras tentaram me furar para colocar o acesso mais de 20 vezes. Cada tentativa era uma mistura de dor, de desespero e impotência com a vida, sabe? A ansiedade se somou à hipóxia, meu corpo entrou em colapso. E eu desmaiei pela primeira vez. O primeiro desmaio foi com o botão de reiniciar. Tudo apagou e voltou muito rápido. Eu tive um segundo, e nesse segundo algo mudou. Eu não apenas apaguei, eu fui para outro lugar. Eu lembro das luzes da sala desaparecerem como se alguém tivesse diminuído um foco, até chegar numa escuridão total, sabe? Então veio o som, mas não era uma voz. Não era gente, era uma música, mas era uma música boa, animada e cheia de energia. Eu lembro muito bem de ver cores, mas elas não eram só visuais. Era como se fosse uma sensação, som e luz e energia. É como se a música tivesse cor e a cor tivesse textura, tudo ao mesmo tempo. Não tinha túnel, não havia uma figura espiritual, mas havia uma força estética quase cósmica que me envolvia. E eu não tinha medo, eu tinha, na verdade, curiosidade. Até aquele momento da minha vida, eu nunca fui uma pessoa de fé absoluta. Eu tinha e tenho minha religião, sim, mas não era o tipo de pessoa que se entregava 100% na crença. Sempre ficava na dúvida. Naquela experiência, no entanto, algo mudou de real, sabe? Eu senti que existia algo além. Não só a biologia, não só a ciência, não só esse corpo que tá aqui respirando e sofrendo, mas algo maior, mais forte, que me envolvia e me dizia que a vida não se resumia apenas no que a gente tá vendo. Essa percepção foi tão marcante que me mudou. E mudou a forma de viver mesmo. Depois do Covid, eu aprendi a pedir. Eu peço a Deus todo dia mais tempo. Não um tempo vazio, mas sempre pra viver de verdade, intensamente, pra amar quem tá perto de mim, pra tocar de verdade o que eu posso e sentir tudo. Essa entrega não me trouxe medo, muito pelo contrário, trouxe libertação. Um conforto imenso de saber que existe algo além, que não é só a vida que a gente tá vendo, sabe? Isso é muito superficial, e cada dia mais é uma dádiva, e não só um acaso. E eu lembro muito bem, quando eu tava nesse espaço de música e de cor, meu corpo aqui era reanimado. E quando eu voltei, a sensação foi de total desnorteamento. Eu não sabia explicar. Como que alguém com a mente racional, e muito racional como eu tendo a ser, poderia traduzir em palavras o que parecia ser alguma coisa de outra dimensão? Eu não contei pra ninguém naquele momento, a equipe médica nem me ouviria pela demanda que tinha, e eu também não queria parecer uma pessoa doida, mas o fato é que essa experiência me marcou profundamente, e do ponto de vista psicológico e clínico, experiências de quase morte costumam ser descritas por pacientes em todo momento. A sensação de flutuar, de ouvir sons, de ver cores, alguns relatam túneis, outros presenças espirituais. O que é de incomum é a percepção de estar além do corpo, que foi o que eu vivi também. A ciência explica isso como parte e efeito da hipóxia. A falta de oxigênio no cérebro pode provocar alucinação, distorção sensorial e até ativação de memórias emocionais profundas. Mas existe algo que a ciência não consegue explicar total, sabe? Que é o impacto subjetivo disso na nossa vida. Porque independente da explicação, essa experiência transforma tudo. É como se o cérebro dissesse, você esteve perto do fim e você voltou. E eu posso te garantir que depois desse dia, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Não falo do medo da Covid ou da dor de viver aquilo, mas a percepção de que a vida é frágil, ao mesmo tempo que é maravilhosa e resiliente. Eu aprendi a respeitar meu corpo, a valorizar, a me cuidar e a reconhecer a força que o sustém, mesmo em seus limites. E guardar essa memória não como um trauma, mas como um lembrete, sabe? Eu estive bem pertinho do fim. Eu podia ter desligado e eu voltei. E hoje, toda vez que eu respiro fundo, eu lembro que um dia esse ar me faltou. E que é um privilégio ainda estar aqui, poder contar essa história.
Eu sou a drag doutora Ana e essa foi uma das narrativas mais intensas da minha vida e eu acho que uma das mais difíceis que a vida me deu. E eu quero deixar claro, eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sou profissional de saúde. O que eu tô contando pra vocês aqui é só um relato da minha experiência. Se você passou por algo parecido, eu quero te dizer que a sua vivência importa, ela merece ser contada, então por favor curta, comenta, compartilhe se você já viu ou sabe de histórias parecidas. Porque talvez a sua história possa salvar alguém que ainda não encontrou forças pra respirar. E enquanto eu puder, estarei aqui pedindo força pra respirar e pra poder estar perto de você. Um beijo e até mais.